A origem da vida humana tem o seu contexto autêntico no matrimônio e na família, onde é gerada através de um ato que exprime o amor recíproco entre o homem e a mulher. Uma procriação verdadeiramente responsável em relação ao nascituro deve ser o fruto do matrimônio. Da mesma forma que eu quero comemorar o dom da vida de Suzana, o dom da vida de Maria Sofia, que não tem nenhuma síndrome, né? Eu quero comemorar com alegria sempre o dom da vida de Jorge. No último programa falamos sobre os motivos da igreja se colocar contra a manipulação da vida. Hoje você vai conferir testemunhos de mães que, mesmo diante dos grandes desafios, não cederam à cultura do descarte. Fique conosco, está começando o Maranatá em defesa da vida. Assim que nós tivemos que eu tive neném, né? O pediatra, como de costume, ele vai dar orientação para as mães, né? E o pediatra que estava presente no parto, na hora do parto. Então, o pediatra, quando ele foi fazer a visita e fazer a orientação para mim, ele chegou para mim e disse assim: Mariana, seu filho, ele tem um olhinho diferente do seu e do seu marido. Seus olhos são grandes, os olhos do seu marido também são grandes e os olhos dele são diferentes de vocês. Então, por questão de segurança, eu vou fazer o exame de sangue para saber se ele tem síndrome de Down ou não. Se tiver síndrome de Down, vai ser uma novidade, né? Mas, por quê? Porque a síndrome de Down também na hora do parto apresenta também 7 características que o neném tem, né? Também. Não é que é obrigado a ter essas 7 características, mas são 7 características que você vê logo. E ele não tinha essas outras características, que é a questão da mão, do pezinho, né? A hipotonia, muita hipotonia, que ele não apresentava tanta hipotonia, né? E tem mais características. E ele apresentava apenas o olho, que chama o olho oblíquo. Quando eu soube daquela notícia, foi aquele impacto, né? Parece que tirou meu chão por inteiro, né? A aceitação pacífica da altíssima taxa abortiva das técnicas de fecundação in vitro demonstra eloquentemente que a substituição do ato conjugal por um procedimento técnico contribui para enfraquecer a consciência do respeito devido a cada ser humano. As pessoas estão tendo muita dificuldade em lidar com a frustração, elas ficam idealizando muito as relações, tudo tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino que seja. Isso sim acaba levando para uma situação do descartável. Quer dizer, não é do meu jeito, não serve mais. Tinha uma mãe, né? Que aconteceu na mesma situação que eu, que foi, ela não descobriu nada, né? Agora o que foi que a mãe falou? Eu me assustei na hora. Ela disse assim, minha vontade era jogar essa criança, era me jogar, entendeu? Ou seja, se eu tivesse descoberto, o sentimento que vinha para ela era de se jogar, ou seja, né? Ela não queria aquela criança. Mas nem nisso a gente pode julgar, né? Até mesmo as mães que têm esses sentimentos, porque nós não temos esse direito de julgar, né? Aquelas mães que passam por aquela situação, porque naquela hora aquela mãe não está enxergando a beleza, a riqueza, né? Do que vai ser aquela criança para a vida dela, para a vida da família dela, né? Mas Deus vai mostrar. O reconhecimento de tal respeito é favorecido pela intimidade dos esposos e animado pelo amor conjugal. A partir do momento quando a gente diz sim, né, ao sacramento do matrimônio, a gente, primeiro, né, nós estamos dando sim à vida. Não só a questão do cuidado, né, das questões físicas, mas também de um ambiente favorável, né? E esse ambiente, quem vai oferecer, né? São os pais, normalmente a mãe, o pai e também aquele que cuida, né? Então isso é muito importante, porque o amor, que é fundamental para todos, né? Porque sem amor nós adoecemos, vem desse primeiro vínculo, né? Que é feito da família, que é de pai, que é de mãe. Quando nós descobrimos que ele tinha síndrome de Down, foi 60 dias após o nascimento, através do exame de sangue. Foi assim que a gente teve aquela certeza, né? Porque o que foi que aconteceu? Quando
durante toda a gestação, eu não tive nenhum, não foi apresentado nada nos ultrassons que ele tinha síndrome de Down. Nada, nem na translusência nucal, nada, nem no morfológico. Para mim foi um impacto grande, porque por mais que nós, durante toda a gestação, eu nunca imaginava, né, que poderia acontecer, já que não apresentava nenhum ultrassom. Mas o que é que acontece? Na hora, a gente sente aquele medo, é o medo do novo, né? É algo que a gente não sabe nem como explicar, né? Mas ao mesmo tempo, Deus dá uma graça sobrenatural, né? Não vou dizer para você e para todos vocês que a gente não sente aquele sentimento de tristeza, né? Aquele sentimento de angústia, aquela insegurança, mas ao mesmo tempo, né? Deus dá uma força, né? E que a gente vê a graça e o presente que é a vida de George para mim. Eu não consigo me imaginar sem George. Perante a instrumentalização do ser humano no estado embrionário, há que repetir que o amor de Deus não faz diferenças entre o neoconcebido, ainda no seio da sua mãe, a criança, o jovem, o homem maduro e o idoso. Não faz diferença porque em cada um deles vê a marca da própria imagem e semelhança. Por isso o magistério da Igreja proclamou sempre o caráter sagrado e inviolável de cada vida humana, desde a sua concepção até o fim natural. Por exemplo, que na França, na Inglaterra, faz anos que não estão nascendo mais crianças com síndrome de Down. O que significa que não nascem mais crianças com síndrome de Down? Que eles são expulsos do ventre materno e não se permite a eles de nascer. Nós estamos para a vida, né? Nós somos para a vida, não somos para a morte, né? Então, todo o processo abortivo que existe na vida, ela adoece, né? Por que adoece? Porque são quebras de gerações, de nações que vão ser construídas, né? E um ato de aborto, ele rompe. Mas por quê? Qual é o problema? São as crianças mais felizes que eu já vi. A única condição para eles é que sejam amados. Se encontra alguém que os ama, eles vivem felizes. Com a vinda de George, muda a mentalidade do perfeito. Porque a gente tem essa visão de dizer assim, eu sempre desejo um filho perfeito, mas a minha perfeição não é a perfeição de Deus. Demanda mais despesas médicas, educacionais, porque exigem uma educação especializada. E então, digamos assim, pelo incômodo, nós nos damos ao luxo de eliminar um ser humano. Isto realmente é sinal de uma desumanidade. George, além dele ter a síndrome de Down, quando ele tinha 9 meses, ele apareceu a diabetes. Então, assim, naquele dia é que eu vi mais ainda que eu digo, Senhor, dá a minha graça. Eu sei que o filho é teu, que o Senhor me deu para eu cuidar, né? Porque até isso nós também temos que estar preparados a não ter aquele apego. Quando a gente se abre para ser, a família se abre para ser mãe, se abre para ser pai, né? A gente vai ter que, é o dom da vida. E a vida é isso, né? A gente tem que estar preparado para todas as situações. Então, este amor incondicional à vida humana é indispensável que seja recuperado para que possamos construir um mundo mais humano, de verdadeira paz. E eu fico pensando, padre, a questão da dificuldade hoje em dia que as pessoas têm para poder desenvolver empatia. Né? É eu me colocar no lugar do outro. Eu quero que o outro me coloque no meu lugar, né? Que atenda as minhas necessidades. Mas como é que eu estou atendendo a necessidade do outro? Hoje eu estou sem trabalhar. Eu não tenho como trabalhar, não tenho condições de deixar ele com alguém que não seja uma enfermeira. Então tem que ser eu mesmo ir na graça, tem que dar insulina, né? Tem que estar naquele controle diário, controle de alimentação. A própria síndrome de Down tem algumas situações que vão apresentando na área da saúde dele, né? Por exemplo, tem uns que apresentam problemas do coração. Tem crianças que aparecem com problemas mais sérios. Tem crianças com leucemia, que a síndrome de Down tem proporção a dar alguma coisa no sangue, né?
E graças a Deus está aí caminhando, está forte, né? Deus está dando a graça, cada dia é um dia diferente, é uma luta diferente. E não é por causa disso que a gente vai se esmorecer, se vai vacilar. Cada filho, Deus elege você para você cuidar daquele filho, né? É uma eleição, é único, é predileto aos olhos de Deus e aos nossos olhos, né? Cada um é único. E eu preciso ter essa dimensão, né? Que é graça. A graça dele está aqui, ó, nos braços, né? Meu Deus, eu não tenho palavras para dizer quanto eu sou agraciada, minha família é agraciada pela presença dele, pela presença de Suzana e pela presença de Maria Sofia. Se a vida não pertence a nós como um objeto, mas é algo que recebemos, então cabe a nós exclusivamente uma atitude de acolhida e de respeito que venera, valoriza, protege e ajuda a desenvolver e a crescer conforme suas necessidades. Por exemplo, nós como mães, né, temos que correr atrás para o desenvolvimento melhor de George, né? No caso da criança com síndrome de Down. Então a gente tem que correr atrás, tem vários recursos, por quê? Porque ele é mais molinho, né? Ele já está com 1 ano e 10 meses. Mas ele está assim bem firminho, graças a Deus, por causa da fisioterapia que está sendo feita, né? E assim, tem várias coisas que a gente tem que correr atrás, né? Para não ficar até isso. Que Deus, assim, por exemplo, é apresentado a síndrome de Down. Mas e aí? Eu vou ficar parada? Vou ficar como mãe? Vou ficar estacionar tudo? Não. Vou ficar com tristeza? Vou ficar... Não. Logo depois da descoberta da diabetes dele, né? O meu organismo ficou alterado. Né? De qualquer maneira, altera tudo. O sentimento que vem alterou tudo, mexeu tudo comigo. Né? Inclusive na parte hormonal também, né? E aí veio de surpresa Maria Sofia, né? E o medo, tudo, eu digo, Jesus, e agora? Porque tem todo o tratamento que ele faz. Tem a físio, tem a fono, e eu não podia parar, né? E eu moro aqui no prédio que tem umas escadinhas, né? Imagina eu subindo com ele, grávida, as escadas, né? Subindo, descendo todo dia para levar, para tal canto, para levar. Mas Deus cuidou de tudo. Né? A gravidez de Maria Sofia foi tão tranquila, né, que eu não senti nada. Eu comecei a sentir os enjoozinhos logo no início, mas depois nem nada. Foi uma bênção de Deus. Né? Até com relação ao parto, na hora do parto, a gente fica com medo. Né? Mas o que eu posso lhe dizer, assim, como Deus cuidou de cada detalhe. Até no hospital, eu era a única mãe era o único parto que ia ser feito naquele dia. Ou seja, todos os cuidados, né, foram para mim e para Maria Sofia, né? Aí eu digo, se a gente também não perceber os cuidados de Deus nos detalhes, a vida vai passando e a gente não se atenta. Nos acompanhe nas redes sociais, basta acessar o Twitter, Facebook ou Instagram, Maranatá TVCN. E claro, quero recordar, a sua ajuda fará com que tantos outros testemunhos cheguem no lar e no coração de tantas pessoas. Ajude a Canção Nova, nós precisamos de você. E quero pedir essa bênção de Deus de modo especial pela sua vida. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.